Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudais os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos, encarnados, desencarnados, os internautas também. E gostaria de mostrar uma apresentaçãozinha simples de slides para facilitar a nossa compreensão do assunto. A gente vai dar seguimento ao livro Bênção de Paz, que é um livro que a gente está fazendo estudo sequenciado aqui nas nossas terças-feiras. É um livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo 49, com a leitura Buscando a Frente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite a todos a um estudo um pouco mais aprofundado daquilo que a gente tem de material de estudo. Muitas das vezes a gente tem muito material dentro das obras de Kardec, mas tem muita coisa a ser refletida naquilo que foi base, no que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento. Toda essa reflexão da noite de hoje parte de um trechinho, de um versículo de uma carta que Paulo de Tarso destinou aos Filipenses. Então, quando a gente vem no Centro Espírita para a gente estudar, para a gente conhecer um pouquinho mais, é importante também a gente entender a trajetória dos apóstolos, a trajetória dos personagens bíblicos, que muitas das vezes vão tocar o nosso coração a ponto de fazer mudanças na nossa vida. A gente conhece muito a respeito dos apóstolos mais clássicos, João, filho do trovão, Pedro, e eu gostaria de comentar para vocês, quando Paulo de Tarso fala para a gente buscar a frente, para a gente andar de acordo com o que a gente já alcançou, isso tem um porquê na vida dele. Inicialmente, ele foi batizado como Saulo de Tarso. Ele nasceu numa família de hebreus, uma família em que ele teve condições de estudar toda a lei, toda a escritura, e ele se tornou um fariseu. Dentro daquilo que era interpretado na lei, na época, surgiu uma figura que começou a modificar alguns paradigmas, começou a ensinar que aquilo que fala a favor de justiça é amor, é carinho, caridade, respeito. Isso não estava na interpretação dos fariseus, que um certo Jesus Cristo começou a modificar esses paradigmas. Ele começou a perseguir, junto com outros vários fariseus, aquilo que Jesus pregava. Ele era grande perseguidor do cristianismo nascente, recém-nascente. E numa dessas perseguições, no deserto, ele encontra uma figura extremamente luminosa. Uma figura luminosa que Divaldo coloca pra gente que era uma figura, um sol de primeira grandeza, sabendo que o nosso sol é de quinta grandeza, em que chega a cegá-lo. E essa luminosidade, ele reconhece a grandeza, a personalidade daquele que era realmente o rei, aquele que tinha tudo que ensinar pra gente daquilo que era de justiça e de amor. Nesse momento, juntamente com os ensinamentos e o apoio de outros apóstolos como Ananias, como Pedro, Saulo de Tarso se converte, se modifica em Paulo de Tarso. Até o momento na vida dele, ele buscou perseguir, castigar, punir e até matar muitos cristãos. Nesse momento ele começa a perceber que o que ele estava fazendo era diferente daquilo que era a verdadeira justiça. Ele foi conhecido como apóstolo da gentilidade, dos gentios. Gentio é pagão. Pagão é aquele que não foi batizado, aquele que não segue o pensamento de um Deus único, aquele que não segue os princípios dos hebreus.
ele começou a levar aquilo que Jesus ensina para a gente para todos os povos. Ele universalizou o conhecimento de Jesus porque a gente tinha de sociedade naquela época. Ele caminhou, aqui é o que a gente tinha na época de civilização conhecida. Olha o espacinho que é 1 centímetro no mapa e olha o tanto que ele andou ao longo da vida depois da conversão. Ele fez, segundo o que está escrito para nós, 4 grandes viagens. Dessas viagens, em cada ponto que a gente tem numeração, a gente tem uma passagem bíblica. Tem alguma coisa que ele deixou para a gente de conhecimento. Conforme ele foi levando aquilo que Jesus deixou para a gente de ensinamento, ele fundava uma igreja. E fundando a igreja, ele nunca deixou essas igrejas desamparadas. Ele sempre mantinha contato com elas por meio de cartas. E hoje a gente está estudando uma dessas cartas, que é a carta aos Filipenses. Dessa carta, desse capítulo 3, eu queria mostrar para vocês que ela é dividida em 2 momentos, e daí a importância da gente estudar o Espiritismo, mas também estudar a Bíblia, que seria também a nossa raiz. Ele coloca para os filipenses a importância de conhecer o Cristo. Ele coloca: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão, na época, era uma marca de Deus para o povo hebreu. Todo homem que nascia dentro de uma família hebraica deveria ser circuncidado no 8º dia, porque aí daí para frente ele seria considerado marcado por Deus. E ele coloca: cuidado com a falsa circuncisão. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho mais razão ainda. Pois nós é que somos a circuncisão. Aqui ele já fala reformado, aqui ele já fala modificado, aqui ele fala que ele reconhece o que é a justiça, o que é a marca de Deus. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, aquele que foi o povo escolhido para receber a lei de Deus, a tribo de Benjamim, que era uma das 13 tribos anteriores de Israel, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ainda sou fariseu, ainda conheço as Escrituras. Quanto ao zelo, sou perseguidor da igreja, aquele que persegue aquilo que está contrário. E quanto à justiça que há na lei, eu sou firme, eu sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa do Cristo. No momento da conversão, ele percebeu que tudo o que ele estava fazendo estava errado. Ele conseguiu observar em toda a sua trajetória de fidelidade àquilo que ele acreditava, de tudo aquilo que ele era fiel nas Escrituras. Ele conheceu o Cristo, Jesus buscou ele no momento de maior maturidade e ele percebeu: não era dessa forma que eu deveria fazer. Ele ainda coloca: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar o Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque ele buscava a justiça nas Escrituras, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Isso que é importante. Eu quero conhecer o Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E daqui a gente começa o nosso estudo. Nosso estudo começa: disse Paulo, prossigo para o alvo. E imediatamente antes ele está falando do valor de conhecer o Cristo. Aí eu pergunto para vocês: o que é o alvo? Eu prossigo para o alvo. Qual que é o objetivo? A gente pensa que é o reino dos céus, a gente pensa que é um lugar, que é um objeto, mas eu prossigo para o alvo que eu quero conhecer. Eu prossigo para Cristo. Em se referindo às conquistas supremas do Espírito. Baseado em semelhante afirmativa, numerosos aprendizes do Evangelho pretendem justificar, isso é para nós, aventuras e inovações temerárias a que se confiam.
imaginam programas fantasiosos de trabalho ou mudanças precipitadas de orientação espiritual, endereçam-se ao apóstolo Paulo procurando apoio evangélico para atitudes extravagantes que assumem. E aqui eu coloco, muitas das vezes a gente fica empolgado, a gente quer buscar fazer tarefas, aí a gente fica tão empolgado que eu quero montar uma casa espírita, ou dentro de uma empolgação, de uma profissão, eu quero ser um médico sem fronteira, eu quero fazer uma coisa bem diferente, eu quero me dedicar à caridade. E a gente tem que buscar entender as nossas motivações. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus. E o mais importante do que fazer é também entender as nossas motivações que nós estamos fazendo. Nós aqui na Terra não nascemos para ser médico, para ser advogado, para ser empresário. A gente nasce para ser filho de fulano, nasce para ser filho de ciclano. A gente sabe que existe um planejamento reencarnatório. E muitas vezes nesses programas fantasiosos de trabalho, eu simplesmente quero fugir do compromisso que eu tenho com a minha família. Compromisso que eu tenho com um familiar difícil, compromisso que eu tenho com um colega de trabalho complicado. Então a gente tem que buscar entender as nossas inspirações e buscar prosseguir para o alvo. Cristiane começou a leitura para a gente, colocando 3 frases que Jesus coloca para a gente que é importante. Que é amai os vossos inimigos, que foi Jesus que falou para a gente para seguir esse pensamento. Fazer o bem para aqueles que querem o nosso ódio, que nos odeiam, e orar para aqueles que nos perseguem e caluniam. Basicamente isso é para a gente alcançar Jesus. E quando a gente está buscando fazer muitas dessas obras, muitas das vezes a gente está sendo motivado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo de querer aparecer para alguém que para a gente é importante. E ele coloca, mas eu estou muito longe de Paulo, de Chico Xavier, para chegar perto de Jesus. E ele que teve cara a cara com Jesus Cristo, na iluminação que chegou a ficar cego para ter que ser curado por Ananias, ele escreve para a gente na seguinte passagem: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, não alcancei Jesus, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É importante a gente fazer uma análise diária, que o Santo Agostinho coloca para a gente saber aquilo que a gente está fazendo e aquilo que está repercutindo na nossa vida. Porque aqui, Paulo de Tarso coloca para a gente que ele abandonou o homem velho. Ele abandonou o homem velho percebendo tudo aquilo que existia de hábito, de coisa que ele estava fazendo errado, assumir que a gente é falho, assumir que a gente pode errar e começar de novo, começar fazendo diferente. Porque a gente não pode perder o alvo, a gente não pode perder o nosso objetivo, que é Jesus. E aqui, quando a gente não quer falar somente de Bíblia ou de conhecimento bíblico, aqui na doutrina espírita a gente tem a pergunta 625. Quem que se constitui para nós, nosso real guia e modelo para nós? A espiritualidade responde na pergunta 625 dos Espíritos, veio de Jesus. Ele continua para nós. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a frase do nosso estudo. Ele coloca para a gente que é importante a gente estabelecer um alvo. Estabelecendo um alvo é o suficiente? Não. Não basta eu estabelecer um alvo e ficar olhando para ele. Eu tenho que ir em busca dele. E em busca dele, ele coloca maturidade. Saulo de Tarso não ficou parado trabalhando. Ele buscou, conhecendo aquilo, tudo que ele conhecia das Escrituras, buscou colocar em prática. E em certo momento de maturidade, Jesus apareceu para ele. Nisso, se a gente quer comer morango, a gente tem que plantar a semente do morango e não vai nascer de um dia para o outro. Se a gente quer comer maracujá, a gente tem que plantar a semente do maracujá e esperar ele crescer. Se a gente quer ser um grande atleta, eu preciso começar hoje para um dia chegar lá. E a gente não vai estar sozinho nisso. A gente precisa viver de acordo com o que a gente já alcançou, com as nossas limitações. E ele continua. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição.
O seu Deus, com D minúsculo, é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu coloco para vocês da importância da gente saber das nossas motivações. Muitas vezes a gente acha que está abalando, a gente chega lá no plano espiritual, na parte espiritual, um punhado de compromisso que a gente fez com filho, com esposa, com pai, um punhado de companheiro de jornada e que a gente passou por cima. E aí depois a gente vai arrepender, com lágrimas. Ele coloca para a gente: Paulo marchava para a frente, fiel à retaguarda em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil, bom, grande e santo. Retaguarda. O que é retaguarda? Retaguarda é a última linha que a gente tem do exército. Aqui Paulo coloca pra gente, Emmanuel coloca que Paulo coloca pra gente, que ele não estava sozinho. Quando ele começou a fazer as pregações, começou a passar tudo que ele tinha de tarefa que ele recebeu de Cristo, ele não estava sozinho, e por isso que ele ganhava sempre forças. E as forças ele recebia do objetivo dele, do alvo dele, que era de Jesus. Caminhava para diante, honorificando os compromissos abraçados. Adiantava-se no tempo sem perder a visão da tarefa que prometera realizar. Não propunha realizações prematuras e nem se entregava a sonhos marginais. Andava na trilha espinhosa dos deveres que traçara a si mesmo, perante o Cristo, buscando a meta sem contradições e discrepância. Aqui ele fala também muito a respeito de tempo. Ele coloca para a gente: adiantava-se no tempo, realizações prematuras são realizações precoces, sonhos se trata de futuro. E ele coloca que ele era fiel. Aqui a gente tem que dar importância, que a gente coloca que a gente tem que estar de acordo com o que a gente já alcançou. No hoje, muitas das vezes quando a gente está buscando problemas, a gente tem problemas de relacionamento, tem problemas de trabalho, e a gente não percebe no nosso redor o tanto que a nossa energia está doente, o tanto que a nossa energia está adoecida. Quem nunca passou por um problema muito difícil, que a gente não tem coragem nem de dar um bom dia, nem uma boa tarde, e a gente está perdendo o nosso tempo. O futuro está à frente, o passado está lá atrás. O que é válido, o que vai constituir o nosso futuro, é o hoje. E quando a gente está preocupado com coisas que a gente não consegue resolver hoje, a gente está preocupando com coisas do futuro e do passado. Coloca pra gente que o mais importante é a gente, mesmo que a trilha seja espinhosa, mesmo que a gente não seja aceito de bom coração nos lugares em que a gente for buscar Jesus, que a gente bata solado da nossa sola, do nosso calçado e continua seguindo, buscando a nossa meta. Ele coloca pra gente que é comum quando a gente começa a fazer o bem, quando a gente começa a buscar o progresso, a gente começa a sentir bem, a gente começa a sentir querer fazer de tudo. Se a sede de progresso te escalda o raciocínio, lembra-te realmente de Paulo e acompanha-lhe os exemplos do serviço renovador, mas avança para a vanguarda sem fugir ao sentido e à disciplina dos princípios edificantes que esposaste, no encalço da vida superior. Que quando a gente começa a servir Jesus, a gente começa a sentir também esse bem. A gente começa a querer fazer por Jesus, e quando isso começa a atrapalhar muito o nosso raciocínio, lembra que a gente também tem as nossas limitações. Ele coloca que até Paulo, no versículo que a gente já leu, ele coloca: prossiga para o alvo. Entretanto, no versículo 16 do mesmo documento, previne sensatamente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E eu gostaria de propor para vocês somente duas reflexões para a gente pensar durante a noite. Que ele coloca sede de progresso. E todos nós estamos sujeitos à lei de progresso. Desde o mineral, desde o animal, desde o vegetal. Todos nós. E o nosso caminho, o nosso alvo de todos nós é o Cristo. Então ele coloca para a gente, no livro dos Espíritos, uma questão comentada pelo Miramês, ele coloca que da bondade de Deus todos nós estamos direcionados para Cristo. Coloca na mesma passagem dos Filipenses, pode-se notar que Jesus é o regulador das nossas necessidades espirituais.
O que recebemos de Jesus pelo seu Evangelho, devemos andar nele para a glória de Deus. A ânsia da humanidade em querer saber como se vive nos mundos superiores pode lhe trazer enganos. Deves viver conforme traçou Jesus. A vida, desde a matéria primitiva até os anjos, é regulada. É a subida de degrau a degrau. Essa lei do progresso, lento por vezes, mas constante. E a última reflexão que eu coloco para vocês, que quando a gente está buscando Cristo, quando a gente tem um alvo Cristo, se procuras o Cristo na feição do homem que apenas raciocina, quando a gente busca só com pensamento, não abordarás com facilidade as lições do Evangelho. A gente vai ter dificuldade para entender o Evangelho. Mas se buscares o Senhor na condição de criatura que ama, tudo entenderás, caminhando feliz ao encontro do grande futuro. E é isso que eu gostaria de deixar como reflexão para vocês hoje.